Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelar, eu sou o Beto Ramos. Aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro escolhendo uma das faixas aqui para contribuir mensalmente conosco, fazendo com que os nossos conteúdos cheguem mais longe nas ondas da internet. Aí o YouTube vê que é relevante, que vocês gostam, que vocês contribuem, interagem, portanto, eles vão apresentando esse nosso canal para mais pessoas. Nós vamos crescendo a nossa comunidade, certamente, a gente faz com que os vídeos e o seu conteúdo cheguem mais longe, atingindo mais pessoas e o conhecimento sendo, então, disseminado. Estamos aí fazendo a divulgação da doutrina dos espíritos, assim como organizada por Allan Kardec. Estamos começando hoje o nosso quadro Respondendo Perguntas dos Internautas. A pergunta de hoje do nosso internauta é: quanto mais evoluído é o espírito, este passa mais tempo na erraticidade e esporadicamente se reencarna? Assim se processa seu aprendizado e sua evolução? Então, a pergunta bem profunda aí do nosso querido internauta. A gente tem que ter o cuidado para que a gente não faça tábula rasa, né? Não faça que nenhum sistema. Allan Kardec, nos esclareceu que a gente não deve fazer sistema de nada, né? E o nosso querido internauta ainda coloca nessa mesma pergunta uma segunda parte. Ele diz assim: ainda será que podemos vislumbrar na categoria de espírito puro outra escala evolutiva? Aqui a gente copiou a questão da maneira que está escrita lá, para que vocês percebam aí que são os internautas mesmo que estão fazendo os questionamentos. Então, meditando e não fugindo da pergunta, mas tendo um cuidado para que cada um possa buscar as respostas dentro do conteúdo doutrinário, estudando as obras organizadas por Allan Kardec, nós respondemos nos seguintes termos aqui. Conforme o Livro dos Espíritos nos traz o conteúdo da filosofia espírita, nós vamos apreender que a meta do espírito é chegar ao espírito puro, que, na verdade, é uma perfeição relativa. Deus, ele é o perfeito, é o absoluto, e nós, tudo que podemos ser, é relativos. Nós acreditamos que o aprendizado que o espírito vai desenvolvendo ao longo da sua evolução, desde que criado simples e ignorante, ele é contínuo e perpétuo, por causa da própria lei do progresso. Nesse caso aí, é um máximo onde nós podemos chegar para poder responder aí a indagação do nosso querido internauta. Ou seja, quando a gente está falando de pureza de espírito e das informações contidas em O Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que, em razão da lei do progresso, o aprendizado é contínuo e perpétuo, porque nós temos a inteligência, então nós nunca vamos parar de aprender. Até porque, se a gente parasse o nosso aprendizado, seria porque nós já abarcamos tudo. E quem pode abarcar tudo é apenas Deus. Nós, os relativos, a gente sempre terá aquilo que agregar valor no nosso conhecimento. Portanto, a suprema inteligência é Deus, nós somos a relativa. O supremo saber é Deus, nós somos os relativos. Então, nós vamos perpetuamente conhecer mais e melhor. Agora, nós vamos pensar aí na questão de tempo que se está na erraticidade. É importantíssimo lembrar, erraticidade é um termo usado na doutrina espírita para que a gente compreenda que é o tempo, o período que o espírito que necessita de reencarnar fica no mundo espiritual. Então, ele fica numa erraticidade.
Mas erraticidade designa o tempo que o espírito fica aguardando a próxima oportunidade reencarnatória. Ou seja, espírito puro não fica na erraticidade, porque ele não tem mais a necessidade da reencarnação. Se a gente se entendeu com isso, a gente agora vai falar sobre intervalos. Ora, o espírito que necessita reencarnar, quanto tempo ele passa na erraticidade, aguardando? Um maior tempo? Um menor tempo? Ora, essa resposta, pessoal, ela não pode ser precisa. A gente não pode fazer aqui um sistema e responder num ou no outro sentido. Ah, é mais tempo. Ah, é menos tempo. Não tem como. Por quê? Os próprios espíritos vão nos ensinar que nós passamos mais ou menos tempo na erraticidade. Mais tempo, menos tempo. Então não é aquela história no português aqui, no jargão popular, a coisa mais ou menos que não seria uma coisa boa. Ah, é uma coisa mais ou menos. Não é nesse sentido. Quando Kardec usa a expressão mais ou menos, ele está falando mesmo de tempo. Uns vão aguardar mais na erraticidade, outros nem tanto. Agora, o que vai demandar esse maior tempo ou menor tempo? A necessidade de cada espírito. Se ele ainda necessita reencarnar, mas já chegou num determinado grau que pode auxiliar, por exemplo, em missões, também tem que ser visto a utilidade. Ou seja, se for útil, talvez ele fique um tempo menor na erraticidade para poder auxiliar nessas missões. Às vezes, ele precisa de um aprendizado para o auxiliar numa outra reencarnação. Então, em razão dessas provas mesmo, se o espírito é um espírito que ainda necessita reencarnar, o tempo pode ser maior, o tempo pode ser menor. O que vai ditar esse tempo aí vai ser a necessidade, a utilidade, a questão do próprio aprendizado do espírito. O aprendizado dele precisa ser um tempo maior no mundo espiritual, o aprendizado dele precisa já retornar para uma instrução na experiência, na reencarnação. Então, isso tudo é relativo, porque depende de cada espírito, da necessidade e até da utilidade, né, do propósito, enfim. Então, não dá para cravar. Ao menos, pessoal, essa é a nossa compreensão. Eu estou trazendo aqui a forma como eu interpreto aquilo que estudei. Não tem professor do espiritismo aqui, não tem tábula rasa, não tem sistema, é apenas e tão somente uma maneira de compreender aquilo que nós amealhamos de conhecimento. Pode mudar? Claro. Como que a gente muda? Construindo coletivamente. Então, deixa aí a sua opinião, o seu aprendizado, e também cita a fonte, né? De onde que você buscou nas obras de Kardec, aquilo que te levou a pensar dessa ou daquela maneira, tá bom? Vamos interagir, eu espero ler aqui as suas respostas também. E quem tiver pergunta pode mandar para a gente vai fazer um vídeo aqui tentando dialogar com vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente então se encontra num próximo vídeo, pessoal. Até lá!